Atenas Turismo apresenta O que diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com. Olá, sejam bem-vindos. Este é o podcast O que diz a Rua, desta segunda-feira, 14 de junho. Os destaques deste episódio. A Assembleia precisa dar palavra final sobre CPI da Covid. Carlos Eduardo se apresenta como candidato ao governo ou ao Senado. Ex-prefeito fecha a porta a apoiadores de Bolsonaro. Brasil perde Marco Maciel, ex-vice-presidente de Fernando Henrique Cardoso. Fica com a gente. No Minuto apresenta O que diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários. Está mais do que na hora de a Assembleia Legislativa dar uma palavra final sobre a criação e instalação da CPI da Covid no Rio Grande do Norte. O assunto dorme na Procuradoria da Casa, enquanto o presidente Ezequiel Ferreira recebe pressão de todos os lados. Do grupo de parlamentares 10 signatários do pedido de investigação e do outro grupo governista, via recurso da deputada Isolda Dantas solicitando o arquivamento ou devolução do pedido aos proponentes. O deputado Kelps Lima fez bem ao cobrar uma definição esta semana. Não há sentido postergar a discussão. Quem pede a CPI vê necessidade de investigar pelo menos 12 contratos do governo no valor de mais de 70 milhões de reais durante a pandemia. Já o governo diz não temer o escrutínio, mas tenta barrar o requerimento. Toda CPI, gente, é um processo político. As eventuais provas ou indícios de crimes são encaminhadas a quem de direito, órgãos de controle, Ministério Público e a Justiça. Em véspera de eleição, CPI ganha um enorme caráter eleitoral, vira palanque eleitoral. No caso em tela, a oposição visa enfraquecer o governo de Fátima Bezerra. Como em Brasília, a oposição tenta enfraquecer o governo do presidente Bolsonaro. A meu ver, o presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira, deve observar duas coisas. Primeiro, se acatar a CPI da Covid, ele se obriga a dar andamento à CPI da Arena das Dunas, suspensa sob o argumento de restrições aos trabalhos durante a pandemia. Não dá para ter dois pesos e duas medidas. A outra coisa é dar total transparência aos atos investigativos. A exemplo do que ocorre no Senado, as sessões das CPIs devem ser transmitidas ao vivo pelos canais de comunicação da Casa. Cito eles: TV Assembleia, Rádio Assembleia e Internet. Quanto mais informação, melhor. Evita-se, por exemplo, a proliferação de fake news. O jornal Tribuna do Norte fez uma primeira sondagem na bancada do Rio Grande do Norte sobre a volta do voto impresso nas eleições. Foi na edição do último sábado. Por enquanto, a adesão é baixa ao projeto que virou exigência, cavalo de batalha do presidente Bolsonaro. Entre os que foram ouvidos pelo jornal, apenas o bolsonarista General Girão, deputado federal do PSL, aprova a mudança e não poderia ser diferente. Walter Alves, Rafael Mota e Natália Bonavides são contra. Entre os senadores, Jean Paul Prats e Stevenson Valentim se mostraram contrários ao voto impresso. Os demais parlamentares da bancada potiguar foram procurados pela tribuna, mas não opinaram. No momento, eles não estão dando a mínima para a opinião pública. No Minuto apresenta O que diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários. O ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, do PDT, me disse hoje, com todas as letras, que é candidato ao governo, mas não descarta o Senado da República. O meu partido deseja que eu dispute a eleição majoritária do ano que vem.
Então, eu sou pré-candidato ao governo. Eu não posso ter assim, um projeto em que eu promova, digamos assim, saia numa cruzada quixotesca, né? A gente, na política também, tem que ter desapego, né? Desapego ao cargo público, desapego a determinados compromissos, desafios, né? Então, há uma alternativa também de disputar o Senado. Apesar de estar fechado com Ciro Gomes para presidente, o ex-prefeito acredita que poderá conversar com vários atores políticos, incluindo a governadora Fátima Bezerra. O que hoje eu vejo é que o PDT tem dado liberdade aos diretórios estaduais, pelo Brasil afora, né, de fazer os seus entendimentos de acordo com a realidade política local, tá certo? O PDT tem dado essa orientação, mas decisão mesmo nós só vamos ter no mês de janeiro. Tá, mas deixa eu entender isso que você está falando agora. Quer dizer que você tem um candidato à presidência da República, do seu partido, Ciro, mas vai poder fazer aliança, por exemplo, com outros atores, com candidatos à presidência da República, é isso? Sim, claro. O senhor já falou que, por exemplo, não vai votar em Bolsonaro novamente, como votou no segundo turno da eleição passada. Isso já não cria uma restrição a apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro? Veja, Diógenes, realmente está difícil votar no presidente Bolsonaro, né? Nós, brasileiros, há mais de 130 anos que estamos em busca de uma república democrática que se digne a isso, né? E o que a gente vê é o presidente da República ir para a frente do quartel-general, o Exército, em Brasília, com seus fiéis seguidores, com faixas e cartazes, né, pregando abertamente a volta da ditadura militar, o restabelecimento do AI-5, né, ameaçando fechar Supremo, Congresso. Quer dizer, esse tipo de comportamento que ameaça a democracia brasileira me põe completamente distante, né, de seguir esse caminho. Mas isso vai impedir conversar, fechar aliança local com políticos que apoiam Bolsonaro aqui no Estado? Sim, claro. Fecha a porta para eu não estou disposto a conversar com o bolsonarismo. Vai haver alguma restrição para aliados de Lula nessas suas conversas sobre... Porque a gente sabe que o seu candidato é Ciro Gomes, mas... E aqui no Rio Grande do Norte é Carlos Eduardo. Certo, mas então, os apoiadores de Lula, vai dar para conversar com eles em termos de aliança para 2022? No passado eu tive alianças com o PT, tive alianças com partidos à esquerda, né? Não tenho dificuldade de dialogar. Agora, de antemão, eu sou pré-candidato ao governo. É a mesma pretensão da governadora Fátima Bezerra, que é candidata à reeleição. E, por outro lado, o PT tem um candidato a presidente da República e o PDT tem um candidato a presidente da República. Então... Não há conversa com Fátima Bezerra? Se quiser dialogar, eu não estou fechado a isso não, tá certo? O que a orientação do PDT diz é que a gente, os diretórios estaduais, mantém o diálogo o máximo possível com o leque partidário no Brasil. Eu quis saber de Carlos Eduardo se ele não teme ficar isolado na discussão sobre alianças na majoritária. Ele me respondeu assim: temer a gente teme, mas eu já enfrentei essa situação. Sem nenhuma bravata, nós temos coragem sim de enfrentar. Tá. O senhor admite a possibilidade de disputar um cargo proporcional? Não, eu estou com a decisão do meu partido. Eu sou pré-candidato ao governo,
porque esse é o momento que nós estamos vivendo. Não adianta você dizer que é candidato definitivamente e sair, porque não há nem clima para isso. Eu sou pré-candidato ao governo. Se esse projeto se consolidar através do tempo, né, através do diálogo, das coligações, vai dar tudo certo. Se não, o partido acha que eu devo ser candidato ao Senado da República. O Brasil perdeu Marco Maciel, ex-vice-presidente da República na gestão de Fernando Henrique Cardoso, ex-senador e ex-governador de Pernambuco. Eu conheci Marco Maciel nos meus tempos de redação em Brasília. Era uma figura extremamente educada, culta e articulado na arte da política. Apesar de conservador, era um político extremamente democrático. Marco Maciel desempenhou papel importante na transição do regime militar para a democracia que ainda vivemos hoje. Ele vai fazer muita falta nesses tempos de tanta ameaça às instituições do país. O ex-vice-presidente da República morreu no sábado, aos 80 anos, no Hospital de Brasília. Ele lutava há quase 10 anos contra o mal de Alzheimer. No campo da economia, outro falecimento no final de semana. Carlos Langoni, ex-presidente do Banco Central no governo João Batista Figueiredo. Langoni foi um dos primeiros economistas brasileiros a estudar as desigualdades no país relacionadas à educação. O economista morreu de Covid depois de quase 6 meses numa UTI. Ponto final no episódio desta segunda-feira do podcast O Que Diz a Rua. A semana só está começando, hein? Roteiro e locução, Diógenes Dantas. Edição de áudio, Fladson Soares. Produção, Fátima Helena Albuquerque e Maria Luísa. Realização, Portal No Minuto. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio. Atenas Turismo apresentou O Que Diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com.